Olá, pessoal de Tecnologia das Construções 1, aqui é a professora Tassiane. A gente está nessa fase de quarentena aí, então estamos continuando as nossas aulas por vídeo por enquanto, tá? Nós estamos na unidade 2, parte de implantação, né, da obra, e hoje a gente vai falar da seção 3, então, unidade 2, seção 3, parte de locação da obra, então de colocar a obra no terreno em si, beleza? Vamos conversar sobre isso hoje, tá? Para começar, pessoal, o que é a locação da obra? Tá? A locação seria a transferência da edificação do projeto do papel que a gente realizou, né? Que foi cedido lá, para o terreno. Então, transferir as informações que eu tenho no projeto e colocar isso no terreno para que a obra comece a subir, né, de maneira adequada e correlacionando com o que a gente tinha projetado inicialmente. O que vai acontecer na fase de locação? A gente vai definir os afastamentos da rua, dos limites do terreno, vai demarcar os elementos estruturais, tá? E os outros elementos também de vedação, depois a gente vai ver, a partir de um ponto de referência. Então, vai ser escolhido um ponto de referência e a partir dele vai ser feitas essas demarcações para que a obra, a edificação consiga subir, né, de maneira adequada, com as dimensões certinhas, tudo da melhor maneira possível para que a obra esteja dentro do que foi projetado. O que acontece, pessoal, quando a gente monta um projeto, como vocês sabem, para que ele caiba numa folha de papel, para que a gente consiga apresentar para o cliente, né, apresentar para a prefeitura de uma forma física, a gente coloca ele numa escala. Então, a gente reduz o tamanho real desse projeto para que ele seja apresentável, para que a gente consiga mexer nas dimensões e tudo mais. Normalmente, as escalas de projeto arquitetônico, a gente fala de 1 para 50, né? Daí, cobertura, a gente vai para 1 para 200, 1 para 500. E aí, quando a gente fala de colocar esse projeto no terreno, o que a gente vai fazer? Vai desfazer essa redução. Então, tirar ali o protótipo do projeto e levar para uma escala real, né? Considerando os tamanhos de terreno que eu tenho e o que eu quero realizar, beleza? Por isso que é tão importante o quê? A gente trabalhar sempre com o terreno real, com as dimensões reais, fazer aquele estudo prévio para que a gente conheça as dimensões e quando a gente for realizar essa fase de locação da obra, a gente não tenha erros absurdos da edificação não caber no terreno, né? Da gente ter que adaptar alguma coisa muito em cima da hora. Então, a gente sempre trabalha com o real e com o projetável ali junto, caminhando junto, para que nesse momento esteja tudo ok, tudo certinho, beleza? Então, aqui está um exemplo do que a gente vai conversar hoje quando a gente fala de locação. A gente vai desfazer a redução da escala do projeto e vai posicionar, né, a nossa edificação, aonde vão os elementos, para que a gente consiga realizar a sua execução, tá? E aí, pessoal, para que inicie-se a locação da obra, a gente tem que concluir a etapa anterior. Então, na aula passada, no vídeo anterior, a gente falou de terraplanagem, né, e das movimentações de terra que tem que ser realizadas. A gente vai o quê? Finalizar aquela etapa primeiro, para daí eu entrar na parte de locar a obra. Então, vejam aqui, um terreno cru, né, que tinha vegetação, que tinha desnível e tudo mais. Aqui a gente vai ter o quê? O terreno pronto, tá? Então, concluir tanto a parte de movimentação de terra, de retirada de vegetação, de demolição de alguma edificação que era existente lá na obra, quanto parte de drenagem, se for preciso. Então, se eu tenho um nível de água que está muito perto da superfície e a hora que eu for escavar para nivelar esse meu terreno, eu preciso realizar essa drenagem, realizar todo esse procedimento antes de eu começar a locação da obra. Então, vejam aqui um exemplo, né, de como que fica a superfície do terreno depois que a gente finaliza essa etapa. Vai dar o quê? Uma superfície nivelada, uma tela em branco para a gente começar a trabalhar, tá? Então, o objetivo é que a gente comece a locação de obra nessa fase aqui, quando a gente está com tudo pronto, para não ter nenhuma interferência, né, de algum problema no terreno e a gente consiga fazer a locação de maneira rápida, tá? E precisa, beleza? Joia.
Como a gente comentou ali no começo, quando a gente está falando de locação de obra, a gente precisa de um ponto de referência. A gente vai escolher um ponto inicial e a partir daquele ponto que a gente vai marcar os demais pontos considerando o projeto, beleza? O que vai ser esse ponto de referência? Ele é uma referência de nível também. Além de ser uma referência, né, no plano aqui, né, nas marcações X e Y, no plano, ele vai ser uma referência de altura também. Ele vai ser o nosso marco zero, tanto na parte plana quanto na parte altimétrica, de altura. Então, ele vai ser o marco zero plano altimétrico da obra. É assim que a gente chama a nossa referência de nível. Normalmente, essa referência de nível está externa à edificação, tá? Ela não está dentro do terreno, ou ela está próxima, no máximo, no seu limite do terreno, tá? O que a gente consegue utilizar normalmente, que facilita um pouco a marcação, né, desse nivelamento, a marcação da locação da obra, porque é um ponto já conhecido, tanto pelo nosso comprador, pela gente mesmo, pelos profissionais que estão realizando a obra, quanto pelos órgãos públicos também, é o alinhamento da rua. Se a gente demarca um ponto aqui com o alinhamento da rua, não tem erro, tá? Não tem erro de limite de terreno, não tem erro de demarcação de locação de obra, porque a nossa referência de nível é um ponto conhecido nos órgãos públicos também, que é o alinhamento da rua. Então, é um ponto bem interessante de marcar. Normalmente, esse ponto, ele já é demarcado quando a gente faz a etapa de topografia do terreno, tá? Quando a gente reconhece o relevo, igual a gente comentou na aula passada, né? Quando vem o topógrafo e faz um estudo desse terreno com teodolito e tudo mais, para a gente conseguir montar o projeto de terraplanagem, ele já demarca um ponto inicial de referência. A gente pode utilizar esse mesmo ponto, tá? Que vai ser essa referência de nível, e através dela a gente vai começar a realizar as marcações da edificação, beleza? Esse é um ponto zero que a gente considera. Então, se vocês olharem aqui, né, nós temos o nosso terreno, beleza? Vamos ter aqui o que a gente chama de gabarito, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Aqui dentro está a projeção da nossa edificação, e tudo isso está feito em referência a esse ponto RN aqui, tá? Que é um ponto de marco zero topográfico e que está com o alinhamento da rua, tá? Então, é uma situação de ideia para vocês conseguirem utilizar no terreno de uma maneira que não vá dar problema depois e que fique tudo certinho. Beleza? É bem simples. E se vocês não têm algum outro ponto de referência que seja mais interessante, partir de uma etapa como essa vai facilitar e reduzir a chance de erros, né? De acontecer erros nessa situação. Joia! Depois que eu marco RN, a gente vai marcando os outros pontos da edificação para realizar a projeção e os eixos principais de projeto para que a gente consiga montar os elementos estruturais, montar a parte de vedação, montar a parte inicial, né, de fundação e consiga subir a edificação. Então, a gente começa essa marcação pelo RN. Quando a gente tem um ponto específico, que é a nossa referência, a gente consegue evitar a propagação de erros. Por quê? Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, vamos dizer que ele é o meu RN, e eu demarco essa distância aqui, beleza? Eu demarco essa distância sempre partindo do RN, eu consigo fazer um fechamento, né, dessa projeção. Então, como é que eu posso explicar? Eu consigo ir conferindo em relação ao que eu já fiz. Então, por exemplo, essa distância tem que ser igual aqui. Se eu demarco esse ponto e esse ponto em relação ao RN, eu posso medir essa distância, posso medir essa, comparar, ver se está correto. Caso precise mudar, eu mudo. Tudo sempre em relação ao mesmo ponto.
isso facilita na minha conferência, porque eu tenho vários dados que eu vou conseguir ir comparando, né, considerando que a gente tem projeções normalmente retas, né, então a gente consegue fazer várias comparações de cálculo para conferir sempre se eu estou projetando da maneira correta. Mas, por exemplo, se eu fizesse esse ponto em relação a esse aqui, beleza. Mas esse segundo aqui eu faço em relação a esse, tá? E esse ponto aqui de trás eu fiz em relação a esse primeiro aqui. O que garante, né, que essa mudança do meu ponto de referência não vai levar a um erro junto. Por exemplo, se eu marquei esse aqui errado, um pouquinho de diferença, um pouquinho de distância, esse aqui também já vai estar errado. Tá? Então, eu vou propagando erros, e isso vai influenciar o quê? No custo da minha execução, porque a hora que começar a dar problema, eu vou ter que arrumar, porque eu vou ter situações que vão exigir que eu arrume, que eu torne precisa a nidificação, porque eu começo a trazer esforços descentralizados para os meus elementos estruturais, e aí começa a aparecer fissura, aí começa a dar problema, aí o material não aguenta, aí eu tenho que fazer manutenção, então isso vai tudo gerando custo, então eu preciso fazer essa alocação da obra da maneira mais precisa possível, por isso que a gente sempre escolhe um ponto e avalia sempre em relação a ele, que aí eu consigo conferir todas as dimensões e vou modificando em relação a isso. Eu não fico propagando erros de errar o primeiro, daí já erro o segundo, daí já erro o terceiro, e assim por diante a gente perde o controle. Assim não. Se esse aqui está marcado corretamente, eu vou marcar os outros sempre em relação a esse, tá? E aí a gente tem uma redução nessa possibilidade de errar as dimensões. Joia! Para alocação de obra, a gente precisa de alguns materiais para realizar isso. São materiais simples que a gente consegue em lojas de materiais de construção comuns. Eles vão ser utilizados além dessa etapa ao longo da obra, tá? E aí a gente vai aplicando eles, né, nessa situação e depois também. Então, são só alguns materiais para a gente pontuar o que é interessante da gente ter. Então, obviamente, uma trena, para a gente conferir essas dimensões, né, nas marcações de cada elemento estrutural, conferir a marcação dos eixos, para ver se está tudo no meio, se está tudo centralizado, beleza? Uma mangueira de nível de água ou um nível de bolha, tá? Então, a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre nivelamento, mas para a gente garantir, né, que a gente tem uma reta ali que esteja bem nivelada. Tanto quando a gente fala de equipamentos, tá? Dos gabaritos, que a gente vai conversar de madeira ali da locação, quanto quando a gente fala de execução mesmo dos elementos, a gente vai precisar garantir que eles estejam todos na mesma linha, que eles estejam nivelados para evitar o quê? Descentralização do esforço. Se eu programei no meu projeto para que o esforço fosse naquela direção, naquela dimensão, eu quero que ele seja o quê? Sempre centralizado. Se ele foge, se ele descentraliza, eu posso gerar um esforço que eu não previ. Quando eu gero esse esforço que eu não previ, eu tenho fissuração, eu posso ter quebra da peça, tá? Eu posso chegar até uma ruína da estrutura, dependendo da situação. Além disso, lápis, né, para marcação do gabarito e tudo mais. Tábuas e pontaletes de madeira. A gente também vai falar onde que a gente vai utilizar as tábuas e pontaletes, né? A gente vai realizar uma marcação externa primeiro. Martelo, pregos, arames e fios de nylon vão ser os nossos equipamentos ali secundários para auxiliar nessa marcação dos eixos, dos elementos, da vedação. Um prumo de centro, né? Aqui está a utilização do prumo para a gente garantir isso, a centralização dos elementos. Se está na posição correta, se está do jeito que a gente pensou na projeção, né? E se a gente pode prosseguir locando a obra de uma maneira precisa e com as dimensões corretas. Além disso, tinta branca, tinta vermelha, para a gente demarcar esses pontos de referência, para demarcar os gabaritos, né? E ainda, acho que aí não aparece para vocês, aparece aqui para mim, os projetos,
tá? Então, nós vamos sempre fazer a locação de obra em cima dos projetos que já foram feitos, certo? Senão não teria por que eu fazer projeto, beleza? Então, eu vou utilizar eles como base para que eu loque a obra da maneira correta. Então, vou colocar lá, vou pegar o projeto arquitetônico, vou pegar o projeto estrutural, vou pegar o projeto que contém as vedações, tá? E vou olhando, vou cuidando, né, de cada um deles. O projeto de fundações é um dos mais importantes também. A gente já vai conversar um pouquinho sobre locação de fundações. Também é bem essencial e a gente não pode esquecer de utilizar esses projetos de maneira adequada quando a gente está locando a obra, colocando ela no terreno. Beleza? O que a gente vai utilizar antes de colocar a parte dos eixos, dos elementos estruturais mesmo, né? Vamos falar do que faz parte da obra. Para que a gente consiga montar esses eixos da edificação em si, a gente monta uma estrutura externa à edificação, que é chamada de gabarito ou tabeira. É uma estrutura provisória de madeira, que a gente utiliza aquelas tábuas, aqueles pontaletes que a gente estava conversando, monta essa estrutura em volta da edificação e utiliza ela como base, como começo, para que a gente consiga demarcar os eixos e os elementos que eu vou precisar construir na sequência. Tá? Então, ela é instalada sempre ao longo do perímetro da edificação. Então, fora da edificação, por fora da edificação. Beleza. Quando a gente tem contenções ou muros, quando a gente tem alguns taludes de terra ou muros, a gente pode utilizar aquele perímetro lateral ali do muro como base para a gente instalar esse gabarito. E aí vai, em uma distância, a gente deixa o mais próximo possível, até 1,5 metro de distância das contenções ou muros, para a gente ter um espaço ali, né, para passagem de pessoal, passagem de equipamento e tudo mais, mas utiliza essa contenção. Se eu não tenho contenção, eu vou cravar esse gabarito no solo partindo do alinhamento do terreno. Então, ele sempre vai estar perpendicular, tá, com o terreno. Então, aqui, né, vamos dizer que a gente tem a marcação do terreno aqui, beleza? Eu vou ter um gabarito que vai estar paralelo sempre ao alinhamento do terreno, sempre paralelo, sempre nessa lateral, tá? Ele vai estar na mesma linha. O objetivo é que ele circunde toda a minha edificação. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha aqui nessa imagem. Então, a gente tem terreno, beleza? E aí nós temos aqui, ó, gabarito, ó. Vejam, nós temos o alinhamento do terreno. Ele vai estar sempre por fora da edificação, para que ele auxilie nessa marcação dos elementos da edificação, tá? Joia. A partir da primeira tabeira montada, do primeiro gabarito de madeira montada, a gente vai montando os demais. E o que é importante quando a gente fala dessa estrutura? A gente precisa que eles sejam sempre ortogonais entre si. Então, que seja tudo com ângulo de 90 graus, tudo muito reto, que seja retangular e que ele vá sempre no perímetro da edificação ali, de uma maneira bem retinha, porque ele vai servir de base para a gente colocar a marcação dos outros elementos. Então, se ele estiver errado, se ele estiver inclinado, se eu não tiver uma angulação correta, eu vou errar em toda a marcação da minha edificação. Então, eu preciso garantir que esses elementos estão sendo construídos da maneira correta. Então, para isso, a gente vai utilizar, claro, os esquadros, certo? Para a montagem do gabarito ou da tabeira, beleza? Os esquadros, por quê, pessoal? Porque eles são um tipo de triângulo que, quando a gente olha aqui a sua angulação, um dos seus ângulos é de 90 graus perfeito, tá? Que é o chamado triângulo retângulo. Então, a gente usa sempre essa angulação nos esquadros para que isso nos mostre que o ângulo está perfeito, para que eu consiga conferir, beleza? Eu preciso conferir essa ortogonalidade, tem que estar com 90 graus, tem que estar bem retinho para não propagar erro quando a gente for fazer a alocação dos elementos da obra.
E aí, pessoal, é comum que esse elemento aqui, que o gabarito, ele seja pintado de branco, tá? Para que ele fique demarcado, fique diferente dos elementos da obra e que a gente não confunda esse gabarito com alguma outra estrutura provisória que pode estar sendo montada. Beleza, vamos para frente. Falando agora, pessoal, de nivelamento, eles também, os gabaritos, têm que estar nivelados, tá? Então, a gente precisa do nivelamento do terreno, que a gente comentou lá no começo, a gente vai precisar do nivelamento das estruturas e a gente precisa do nivelamento do gabarito também. Ele tem que estar niveladinho, porque isso vai auxiliar para que a gente consiga fazer a marcação de uma maneira bem precisa, bem correta. Se eu fizer as alturas, elas estiverem erradas, estiverem com diferença, a gente precisa ajustar essas alturas previamente à marcação, né, dos elementos do terreno, dos elementos da edificação. Por quê? A partir disso, né, vai propagando um erro de altura ali, que a hora que for sendo executado os nossos elementos estruturais, vai começar a dar problema, vai dar aquela descentralização que eu comentei e pode dar muito ruim, tá? Então, para nivelar esse material, a gente pode utilizar o nível a bolha, que é aquele nível mais simples, né, mais manual. A gente pode utilizar o nível de mangueira, e aqui tem um exemplo, né, da utilização do nível de mangueira, para a gente medir se tem uma diferença de nível entre uma lateral e outra, entre um elemento e outro, e conseguir compensar para manter tudo na mesma linha, porque mesmo a nossa superfície de terreno estando pronta, estando preparada depois da terraplanagem, pode acontecer de ter algum desnível mínimo? Pode acontecer, né? A gente sabe que a gente lida com equipamentos grandes e robustos, então é difícil da gente conseguir controlar esse nivelamento de uma maneira tão precisa. Então a gente pode utilizar nessa etapa o nivelamento com mangueira para medir se esse desnível do terreno ainda tem alguma sobra, tem alguma coisa que a gente precise sobrepor ali para chegar numa instalação do gabarito da maneira mais precisa possível, que ele fique, né, todo nivelado entre si e a gente não precisa se preocupar com esse desnivelamento para frente. Beleza. Aqui tem utilização. Lá no livro didático de vocês tem um videozinho, que é o link desse vídeo aqui, da onde eu tirei a foto, tá? Que explica a utilização do nível de mangueira, né? Tanto para essas situações iniciais aqui, quanto, por exemplo, para nivelamento de uma parede, né, de alvenaria também, tá? O que a gente tem de mais moderno hoje, que já vem sendo utilizado em algumas construtoras, até mesmo aqui em Ponta Grossa, é o nível a laser, tá? O nível a laser, ele vai ser um equipamento que tem um tripé, e a hora que a gente liga ele, ele monta uma linha a laser, e pode montar uma linha também na outra direção, deixar os dois ortogonais ali, para auxiliar você a instalar tudo, né, na mesma direção, na mesma reta ali, e garantir um nivelamento bem visual, bem fácil. Ele é um equipamento, claro, que é mais caro, né, que demanda um investimento ali para você ter esse equipamento e poder utilizar, mas a hora que tem, pessoal, também é um equipamento que pode ser utilizado em todas as fases da obra. Assentamento cerâmico, vedação, instalação de esquadria, instalação de contrapiso. Então, tudo isso, todas essas fases de execução, esse equipamento aqui é muito útil. Eu vi ele sendo utilizado em obra já e é muito fácil, tá, de utilizar, não precisa ser uma pessoa treinada e ele é muito rápido, ele facilita muito, né, do que a gente ter que utilizar um processo assim, que apesar de barato, pode demandar um pouco de tempo, né? Então aqui a gente tem uma solução um pouco mais prática, né, mais rápida, que resolve a vida em poucos minutos, tá? Então é uma coisa para se pensar quando a gente está falando de construção civil, buscar essas novas tecnologias, chegar a novas etapas, né, de como que eu posso fazer essa fase aqui de uma maneira que eu consiga otimizar tempo, né, e otimizar dinheiro a longo prazo também, com tempo de funcionário, com tempo de execução
de tarefas e tudo mais, tá? Então, é uma solução bem legal para vocês também. Beleza, montei o gabarito, tá niveladinho, tá bonito. Depois disso, a gente vai pegar, vai demarcar, através do gabarito, os eixos dos elementos, principalmente os eixos, tá? Com linhas de nylon. Então, a gente prega alguns pregos de madeira nas tábuas de madeira que vão compor o nosso gabarito, a nossa tabeira. E aí, através desses pregos de madeira, a gente enrola no fio de nylon, encaixa e vai passando ele ao longo da edificação ali, ao longo da parte de dentro, né? Marcando o eixo dos meus elementos, tá? E o ideal é que quando a gente tenha um cruzamento entre as linhas, a gente coloque um piquete, né? Que é um tipo de elemento de madeira também, só que ele tem uma ponta para ser cravado no solo, marcando o ponto central dos elementos. Então, o meio, o centro, para que a gente saiba, né, aonde que está a sua centralização ali, aonde que tem que ficar o centro de gravidade quando esse elemento for executado, né, ou for colocado ali na obra, beleza? Então, aqui tem um exemplo para vocês, né, das marcações que a gente pode realizar com fio de nylon. Podem ser vários, tá? E aí vai do quê? Quando a gente for executar, né, o que vai ser executado primeiro, vai conferindo essas marcações nos projetos, conferindo como que foi realizada, né, a marcação, aonde que foi marcado e tudo mais. Mas a gente pode marcar desde a vala, que vai ter aquela primeira camada de pedra brita, para depois a gente construir a viga baldrame, para depois a gente construir a parede de vedação. Então, tem todo esse procedimento, né, que a gente pode realizar, dá para demarcar todas as etapas com fio de nylon, beleza? O que é interessante normalmente? Em obras menores, a gente vai marcar tudo, então marcar as faces completas, né, como aqui está aparecendo, face externa, face interna, as duas extremidades, mas quando a gente fala de obra grande, é mais comum a gente demarcar só os eixos, tá? E só em algum elemento específico ou em algum processo específico que a gente demarca as faces. Então, pode ver aqui, ó, vai vir um elemento aqui que é a viga baldrame, né, na sequência, e a gente tem uma demarcação do seu eixo. E aqui a gente já tem o quê? As fundações concretadas, né? E daqui vão subir o que? Os pilares, beleza? E aí a gente tem a demarcação do centro da viga baldrame para a gente conseguir montar esse equipamento aqui, montar esse elemento estrutural. Os gabaritos, as tabeiras, eles podem ser de dois tipos, tá? Dependendo da minha necessidade, do que eu acho interessante para a minha obra, do meu tempo de execução, do valor que eu tenho para gastar. Eu vou mostrar para vocês agora. Ele pode ser contínuo, então gabarito ou tabeira contínua, ou seja, eu vou ter tábuas de madeira corridas que vão passar por toda a minha edificação, tá? Por todo o perímetro da edificação, vou ter tábuas fechando tudo, fechando um retângulo perfeito, tá? O que acontece nessa situação? A gente tem uma estabilidade maior do nosso gabarito, da nossa tabeira, então ele vai ficar ali mais seguro, né? Vai ficar paradinho. No entanto, eu vou gastar mais material, né? Eu vou ter pouca liberdade para entrada de equipamentos aqui, né? Para realizar algum procedimento que eu precise na minha obra. Então, tem que pensar o que vale a pena nessa situação. E a gente pode ter as tabeiras ou gabaritos por cavalete. Então, eu vou montar alguns cavaletes de madeira que vão me servir como base, né, para eu marcar o eixo dos meus elementos, mas eu não vou ter tábuas corridas no perímetro inteiro, eu vou ter espaços em branco. O que acontece quando a gente fala do gabarito em cavalete? A gente tem uma dificuldade que ele é muito fácil de se movimentar. Por ser um elemento de menor porte, né, e que fica só num pedaço, é difícil da gente conseguir visualizar se ele acabar se movimentando. Então, pensem, por exemplo, a gente está realizando
a execução de estacas, tá? Aí a gente traz um equipamento robusto lá, né, para perfurar ali e montar o meu elemento estrutural de fundação, que é a estaca, para fazer concretagem e tudo mais. Ou traz um bate-estaca ali para fazer uma cravação de uma estaca pré-moldada e tudo mais. Então, o que pode acontecer? No momento que entra esse equipamento, pode movimentar o meu cavalete. E eu vou demorar para ver isso. É difícil da gente ver essa movimentação. E isso pode o quê? Causar erros quando a gente estiver realizando concretagem, né? Dos meus elementos, estiver realizando a execução da edificação. Então, tem que cuidar com essa situação. Ele está um pouco mais propenso a se movimentar e gerar erros, né, na parte de locação de obra. Mas o que? Vai usar menos material, vai deixar espaços para que a gente consiga movimentar a obra de uma maneira mais fácil, né? Então, vai o quê? Da escolha do profissional. O que eu acho melhor de realizar para minha obra? Fazer um material que fique mais estável, mas eu não tenha tanto acesso, ou deixar um material, né, com dimensões menores, e aí cuidar mais para que eu não perca se acontecer alguma movimentação com esse gabarito, né? Então, cuidar com esse tipo de situação. Beleza, pessoal? Então, quando a gente fala de marcação dos elementos, tá? A gente falou bastante já do gabarito, mostrei para vocês a utilização do fio de nylon, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem um cruzamento, e aí tem um piquete de madeira que vai estar demarcando, né, esse cruzamento, para a gente saber que ali é o centro de algum elemento, tá? Então, a gente vai marcar o que primeiro e quando. Primeiro, pessoal, vamos demarcar os eixos gerais da edificação, tá? Então, as divisões ali externas e tudo mais, marcar tudo por eixo, as dimensões dos cômodos, né, desse primeiro andar ali, e aí, principalmente, demarcar os elementos estruturais, tá, que vão continuar. Então, por exemplo, a gente sabe que tem pilares que não necessariamente eles vão estar no primeiro andar e continuar para cima, né? A gente demarca o quê? Os principais. Então, na parte dessa primeira marcação, a gente vai marcar todos os pilares, né, que vão estar ali naquele primeiro pavimento, né, ali. E aí, depois, a gente vai mudando as marcações para marcar os elementos estruturais seguintes, mas aqui vão ser os principais e aqueles, principalmente, que estão linkados com os elementos de fundação, tá? Então, através dos pilares, a gente vai linkar os elementos de fundação, porque cada pilar, né, vai propagar o seu esforço para um elemento de fundação, e esse elemento de fundação que vai propagar o esforço e difundir ele no solo, né, para que a gente consiga absorver a carga da edificação. Então, através dos pilares, a gente marca os elementos de fundação. Pessoal, quando a gente fala de marcação desse tipo de elemento, tem que ter conferência com o projeto estrutural. Eu não posso demarcar um negócio um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, porque não vai fazer diferença. Vai fazer diferença, sim. O projeto estrutural é realizado por um motivo. Ele trabalha com as cargas naquela posição, com aquela dimensão, com aquele tipo de material. Se eu modifico alguma dessas características, eu vou ter esforços que não foram programados, eu vou causar algum tipo de problema na minha estrutura, eu posso causar fissuração, eu posso causar rebaixamento, eu posso causar perca de um elemento estrutural por completo, tá? Eu posso causar ruína da minha edificação. Então, eu preciso conferir o projeto estrutural quando eu estou trabalhando com elementos que vão receber toda a carga da edificação. Tem que estar trabalhado junto, locação, projeto estrutural, tá? E eu falo projeto estrutural desde os elementos simples, então, pilares mesmo, e principalmente aqui, ó, elementos de fundação. Se você tem um projeto específico para a fundação, só para a fundação, ele não está demarcado só junto aqui, mas ele tem uma demarcação específica que foi feita
confere junto, leva junto, demarca corretamente. Isso faz muita diferença quando a gente está falando em locação de obra, né? Principalmente esses elementos aqui, porque são elementos extremamente robustos e eles recebem toda a carga da edificação. Os elementos de fundação recebem tudo, desde cobertura, laje, viga, pilar, fundação e aí solo. Então recebe tudo. Não tem como a gente não fazer essa conferência de uma maneira bem minuciosa, cuidando muito, né, dessa situação, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui as etapas. Olha só, aqui nós temos as nossas tabeiras, né, o gabarito em cavalete nas duas situações. Então eu venho com os meus eixos, com os meus fios de nylon, marcando o quê? Os eixos da edificação. Então vejam aqui, né? A gente está marcando bem no meio com o fio de nylon, né? Não no extremo, nem no outro extremo, bem no meio, nos eixos mesmo, tá? Marca os eixos aqui, joia. E aí a gente vai demarcar os elementos estruturais principais, beleza? Os pilares, para a partir deles a gente conseguir demarcar os elementos de fundação, beleza? Já vou mostrar para vocês como que faz isso. Então, eixo da edificação, pilares e aí elementos de fundação, tá? O ideal, pessoal, depois que a gente demarca onde que vai ficar o elemento, é a gente fazer o que a gente chama de pré-furação. Então, dá uma preparada ali no solo e deixar uma demarcação, né, para a gente saber que é ali que vai ser colocado um elemento de fundação. Claro, se for possível, né, se a gente conseguir realizar esse procedimento, porque às vezes a gente precisa de um equipamento mais robusto para conseguir adentrar no solo e fazer essa perfuração, não vai ser viável, tá? Mas se for possível, eles falam numa pré-furação em torno de 50 centímetros, e aí ao invés de deixar o buraco ali, a gente preenche com areia, né, com agregado miúdo, para deixar demarcado que ali é um local de fundação, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente faz os elementos de fundação, a sua marcação. De novo, a gente está falando de eixos, quando a gente está falando de retângulos, né, da edificação em si, né, das paredes, das suas dimensões e tudo mais. Quando a gente fala de pilar, a gente fala do seu centro de gravidade. Então, né, se a gente tem um pilar retangular, vai ser o centro de gravidade. Aqui a gente não tem um pilar completamente retangular. Então, vou definir qual é o centro de gravidade desse pilar, né? Vem de outras matérias lá de cálculo que a gente comentava antes. Saudade e resistência dos materiais, né? E aí, pessoal, através do centro de gravidade marcado do pilar, então, similar ao que a gente realizou aqui, né? Através disso, a gente vai demarcar o centro de gravidade das estacas, ou das sapatas, ou do radier, né? Para que a gente consiga demarcar onde vai ficar a fundação. Então, se vocês olharem aqui, nós vamos ter 3 tipos de elementos que estão demarcados, e através desses elementos, a gente vai conseguir a marcação do primeiro elemento que é executado, que são as fundações. Então, nós temos aqui o pilar, certo? Está demarcado o centro do pilar, está demarcado. Joia. Em volta do pilar, nós podemos ou não ter um bloco de coroamento. Para que serve o bloco de coroamento? Para pegar os esforços que estão atuando no pilar e distribuir para as estacas, para uma ou mais estacas, né, de uma maneira homogênea, contínua, centralizada, né, para que elas aguentem e passem isso para o solo. A gente pode ou não ter bloco de coroamento, depende da situação, do porte da obra e tudo mais. A gente aprende um pouco mais sobre isso em concreto armado. Em concreto armado 2, galera da engenharia civil vai fazer cálculo de bloco de coroamento, tá? O que acontece com os blocos de coroamento? Eles são normalmente retangulares, eles vão sempre pegar um pilar, tá? A carga de um pilar, então ele vai estar em volta de um pilar, né? Ou ele vai ter a mesma dimensão do pilar, ou vai ser maior, e aí ele vai ultrapassar, pegar essa carga
e transferir essa carga do pilar para um ou mais elementos de fundação. Aqui, se vocês forem ver, a gente tem 6 estacas que vão receber a carga desse pilar que está sendo passado pelo bloco de coroamento. Então, provavelmente, é uma carga bem alta, ou a gente tem estacas com menores dimensões, e aí a gente quer distribuir melhor para o solo, pode ser alguma dessas situações. Então, a gente tem 6 estacas aqui que estão, né, dentro desse bloco de coroamento, que está recebendo a carga do pilar 10 aqui. E aí, pessoal, a marcação dessas estacas vai ser referente ao centro de gravidade do pilar. Então, nós temos aqui pilar, beleza? Aí eu vou demarcar o centro de cada estaca. Então, eu vou vir aqui. Qual que é a distância dessa estaca em relação ao centro do pilar? 100 centímetros para cá, né? E ela está na mesma direção do centro de gravidade do pilar. Então, é só os 100 centímetros para cima, em Y, né? Então, considera um plano cartesiano aqui, X, Y, beleza? E aí, essa aqui, né, ela está 200 em X e 100 centímetros em Y, tá? Distante do centro do pilar. Então, a gente sempre considera o quê? Centros de gravidade, desde os eixos base da edificação, pilar, marcação da estaca, sempre o centro. A gente sabe que ali é para ficar o meio, e através disso a gente consegue montar o elemento estrutural, e se a gente precisar aumentar o revestimento ou diminuir, né, isso não vai interferir na maneira como a carga é recebida, desde que a gente mantenha o centro no mesmo local. Joia! Quando a gente está falando de obras de grande porte, a gente marca, agora que eu vou falar depois de fundação, né, a gente vai falar das alvenarias. Então, a gente tem lá marcação dos eixos, marcação dos elementos estruturais, marcação da fundação, porque a fundação é a primeira coisa que é produzida, que é confeccionada quando a gente está falando de edificação. Beleza. Depois da fundação, o que é feito? Elementos estruturais. Depois dos elementos estruturais, a gente vai para a parte de vedação, que daí entra a nossa alvenaria, tá? Na alvenaria, quando a gente fala de obras de grande porte, normalmente a gente demarca apenas os seus eixos com fio de nylon e marca as faces com base nos elementos estruturais, tá? Então, se vocês observarem aqui, a gente já tem um pilar, né, que está pronto, concretado ali, e através desse pilar, ele vai nos servir como base para a gente realizar, né, o processo de vedação desse cômodo. Então, eu não preciso montar todas aquelas demarcações com fio de nylon das faces externas e internas, porque eu tenho um elemento de base aqui que eu posso seguir. Joia! Mas em obras de pequeno porte, normalmente, a própria vedação é o nosso elemento estrutural. Então, a gente não tem uma carga tão grande, né, para passar para o solo, e aí nem sempre a gente vai estar utilizando pilares e vigas para segurar essa carga. A própria alvenaria vai servir como elemento estrutural e vai segurar essas cargas e passar para o solo, tá? Aí o que eu faço para que eu consiga demarcar essa vedação de uma maneira correta? A gente vai, então, utilizar o gabarito e vai marcar tanto o eixo quanto as faces, né, da minha vedação, da minha alvenaria. E essa marcação das faces, tá, com fio de nylon, que vai servir como guia para que a gente comece a realizar o assentamento, né, da alvenaria ali. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem o fio de nylon pronto, né, e aí, através disso, desse fio de nylon, ele vai ser uma das faces, e a gente vai começar a realizar o assentamento. Então, quando a gente fala em obras de pequeno porte, esse tipo de procedimento é bem mais comum, tá? Em obras de grande porte, eu já vou ter um elemento que me auxilia como base para realizar a execução da vedação.
Beleza? Joia. Pessoal, em relação à alocação de obra, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Então, falar um pouco dos elementos que são utilizados para fazer essa marcação, né? O que é demarcado primeiro. Então, a gente começa com os eixos da edificação, a gente trabalha com os elementos estruturais, quando tiver, né? Aqui, nesse caso, não teria, aí a gente marcaria direto a vedação. Aí eu vou demarcar a minha fundação, tá? Que é a primeira coisa que é executada, então a gente precisa demarcar ela com muito cuidado, tá? Para que ela consiga transferir as cargas para o solo de uma maneira adequada, para que a gente não tenha problemas, né? Numa fase futura da obra e precise refazer, né? Ter retrabalho. E aí a gente demarca o quê? Depois da execução dos elementos estruturais, a gente vai ter a execução das alvenarias. Quando eu tenho uma obra de grande porte, eu posso utilizar esses próprios elementos como base, né? Já não vou precisar do gabarito, mas quando eu não tenho, o gabarito vai me servir para esse tipo de fase também, para que eu consiga executar a obra em si, tá? Quando eu estou nesse tipo de processo aqui, eu já posso o quê? Retirar o gabarito, porque ele já não vai mais ser essencial para mim. É só nessa primeira fase para que a gente consiga subir a edificação. Aqui eu já vou precisar dele quase que em toda a execução da obra, né? Porque em obras de pequeno porte, ele vai me servir como base ali para que eu garanta que eu estou sempre nas dimensões corretas, que está tudo sempre certinho, beleza? Joia. Então, pessoal, para fechar a aula de hoje, fechar o conhecimento, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Eu deixei alguns para vocês aqui, vocês vão responder para mim no link do Google Forms de novo, tá? São outros exercícios. Então, o primeiro, analise as afirmativas a seguir. Aí nós temos 3 afirmativas referentes ao que a gente conversou hoje, né, sobre locação de obra, alguns detalhes e tudo mais. E aí, com base nessas afirmativas, vocês vão marcar qual dela que está correta, qual que está incorreta, né? Vão pegar aqui as letras, né, A, B, C, D e E, escolher qual é a letra que vocês acham mais adequada para responder e responde lá no link do Google Forms. Eu acho que é a letra A, eu acho que é a letra C, tá? Marca lá para mim. Não esquece de pôr o nome completo, né, que é sempre a primeira pergunta, para que vocês consigam ter os pontos. Então, todos os exercícios de hoje vão somar 150 pontos, beleza? Segunda questão, verdadeiro ou falso. Então, a seguir, as afirmativas são apresentadas acerca do tema locação de obras. Julgue se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, tem 3 afirmativas aqui, vocês vão responder para mim na ordem lá no link do Google Forms. Todas verdadeiras, verdadeira, falsa, falsa, falso, verdadeiro, falso, o que vocês acham dentro do que a gente conversou hoje, tá? Beleza. Questão 3, essa é um pouquinho mais elaborada. Considere a figura a seguir, tá? Que representa em um projeto de fundações um pilar, olha o bloco aqui, né? Que está suas estacas e o bloco de coroamento, que está segurando as 3 estacas. Então, tem um pilar retangular, esse pilar está passando a carga para o bloco, e o bloco está passando a carga para 3 estacas diferentes, e essas 3 estacas vão passar as cargas para o solo, tá? Né? E o bloco de coroamento, que é o quê? Um elemento de transição na estrutura. É isso que eu estou falando, ele vai fazer essa transição da carga do pilar para chegar na fundação. Nesse projeto, o pilar chega ao nível mais baixo da edificação, descarrega suas cargas no bloco, que redistribui para as estacas essas cargas. Os elementos de fundação profunda, estacas, transferem para o solo as solicitações impostas pela edificação. Joia. Com base na figura, marque a alternativa que mostra as distâncias em x e y das 3 estacas em relação ao pilar. Então, vocês têm aqui o centro de gravidade do pilar, nós temos estaca 18A
18B e 18C. O que as alternativas estão mostrando ali para vocês? A distância do centro de gravidade de cada estaca, então, centro de gravidade de cada estaca em relação ao centro de gravidade do pilar. Aí, Y aqui, X aqui. Então, vocês vão avaliar cada estaca, qual é a distância do centro dessa estaca até o centro do pilar. E avaliar qual é a alternativa correta em relação a isso. Escolhe a alternativa, responde no link do Google Forms e me envia o link. Beleza? A resposta desse link é individual, tá? Né? Estamos todos individualmente trabalhando agora, tá? Vocês têm até o dia 3/4 para responder, que seria a data da nossa próxima aula. Até esse dia, o link vai ficar aberto, né? Eu vou deixar o link aqui, ele vai estar na aula em PDF, que eu mandei para vocês, que eu vou mandar para vocês e fica lá no OneDrive, beleza? E eu vou mandar também ele separado no grupo do WhatsApp para que vocês consigam responder, beleza? Pessoal, em relação à parte de locação de obra, era isso, tá? Eu espero que essa aula tenha sido um pouco melhor de assistir, né, do que o vídeo passado. Agora eu estou aparecendo, né, para dar um oizinho para vocês. A gente vai conversando, então, tirando dúvidas pelo grupo do WhatsApp e tudo mais. Estou disponível para a gente ir conversando, né, o que vocês tiverem de dúvidas. E era isso. Tenham um ótimo dia, tá? Fiquem seguros, fiquem em casa, que em breve a gente vai estar junto de novo presencialmente, beleza? Até mais. Tchauzinho.